forma nós podemos sustentar a centralidade das Escrituras. Já irmãozinho, que faça essa leitura para nós, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Muito bem. A palavra de Deus, ela dirige os nossos passos. Ela nos ensina a como devemos nos portar diante de todas as circunstâncias. No mundo de hoje, quando muitos evangélicos de países desenvolvidos estão se tornando menos firmes em suas convicções, muito frequentemente os pensamentos dos crentes, seus preconceitos e temores são mais moldados pela cultura predominante, filosofias, superstições e religiosidade da sociedade ao redor do que pela própria vida. Humanismo no Ocidente, hinduísmo na Índia, etc. São exemplos. Todos eles podem roubar do cristão a sua convicção, poder e alegria em face a um mundo hostil, além de mudar o foco de atenção dos crentes para assuntos secundários e irrelevantes. Quando ele diz, olhemos para Cristo, Ele é o autor da nossa fé. Nós não devemos estar imbuídos com coisas que não nos edificam e não nos levam a lugar algum de crescimento espiritual, coisas irrelevantes, mas nós precisamos estar cada dia mais envolvidos com a obra do Senhor, envolvidos com a palavra de Deus, para assim nós conseguirmos testemunhar a razão da nossa fé. Um terceiro tópico também, funcionamento efetivo das igrejas locais. Hebreus capítulo 10, versículo 25. O irmão Ismael que faz essa leitura para nós. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes costumes de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia que se aproxima. Muito bem. A palavra de Deus é clara quando diz que nós não devemos deixar de congregar. E o nosso compromisso, no dia que nós assumimos, que nós aceitamos a Jesus, é esse, de estarmos sempre na casa de Deus, sempre buscando crescimento, não só nosso, mas também da nossa família, dos nossos vizinhos, por todo momento que estivermos passando. Cada um deve ser um organismo, um corpo. Cada membro tem seus dons para contribuir com a edificação integral. Apesar de raras congregações funcionarem desta forma, esta ênfase na vida do corpo tem se tornado notável nas últimas 3 décadas. Novos e inovadores modelos de igrejas e ministérios estão emergindo. Cada igreja possa ser um corpo efetivo, através do qual o Espírito Santo possa trabalhar. Nós, enquanto primeira igreja aqui em Palmas, temos a responsabilidade de sermos melhores, de testemunharmos de Cristo no nosso bairro, na nossa cidade. Precisamos assumir firmemente o compromisso de fazermos a diferença para onde estamos. Quarto passo, liderança, a chave. Efésios 4, versículos 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. O irmão Jesus faz essa leitura. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem. Nós sabemos que todos nós temos diversos dons. Uns ensinam, outros contribuem, outros oram, e por aí vai. Assim como o nosso corpo, cada membro tem sua função. E assim a palavra de Deus também nos diz que cada um devemos
dom que temos recebido do Senhor. Vamos meditar nesta hora. Qual tem sido o meu dom? Em que eu tenho usado o dom que Deus me deu? Eu tenho usado para evangelizar, tenho usado para testemunhar, tenho usado para edificar vidas. De que forma eu tenho contribuído para o crescimento do reino de Deus? Pastores e ministros necessitam ser constantemente sustentados em oração. Existe uma necessidade mundial de homens e mulheres verdadeiramente chamados por Deus e profundamente embasados na Escritura para tomarem a liderança das igrejas. Pessoas dispostas a assumirem a mensagem da cruz pelo Salvador que os redimiu. São poucos os que ensinam a palavra de Deus verdadeiramente, especialmente em áreas onde a igreja está crescendo rapidamente. Que todos os líderes possam ser para suas ovelhas exemplo de vida santa, evangelismo e preocupação missionária pelo mundo perdido. Nós temos visto aí o crescimento quanto as igrejas que não têm um verdadeiro compromisso com a palavra de Deus, elas estão se expandindo muito rápido. Então vamos orar pelos nossos pastores, por aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus, que assumiram verdadeiramente a mensagem da cruz com o propósito de testemunhar, de fazer que Jesus, que é a única esperança, possa tão somente crescer e assim alcançar outras vidas para o reino de Deus. Quinto passo, profundidade espiritual. 2 Timóteo 2,15. Timóteo 2,15. Irmão Ismael, pode ler? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muito bem. Quantos de nós, às vezes, não temos uma boa profundidade bíblica, um bom conhecimento bíblico, mas nós precisamos, assim como está em 2 Timóteo 2,15, nós devemos apresentar a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E isso tem sido uma característica rara em muitas igrejas. Superficialidade, uma inadequada vida devocional e mundanização são comuns. Essas características demonstram a necessidade de ensino efetivo do conteúdo bíblico, das doutrinas e da sua aplicabilidade à vida e ao testemunho cristão. É necessário que nós tenhamos uma vida realmente de voltar ao Senhor, buscando a cada dia uma vida devocional, uma vida de comunhão. Muitos de nós, às vezes, pegamos a Bíblia apenas quando vimos à igreja. Passamos a semana inteira e não fazemos a nossa devoção. De que forma nós poderemos crescer, aprender de Deus, se nós não anunciarmos a Bíblia, se nós não a estudar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, e então que nós assumamos o compromisso de ter uma vida espiritual na presença do Senhor, para que assim nós possamos verdadeiramente testemunhar a razão da nossa fé. No sexto tópico, expectativa da vitória. 1 João 5, 4. 1 João 5, 4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós sabemos que há um outro texto na Bíblia que diz que o justo viverá pela fé. Sabemos que os dias são maus e o mundanismo, o superficialismo está tomando conta de todas as nações, mas é necessário que nós tenhamos a nossa fé. Não deixemos por nada a fé que temos em Cristo Jesus. É característica